Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rinaldo e essa é mais uma aula de Geografia da playlist de Cartografia. Siga o canal para acompanhar uma sequência de conteúdos de Geografia para o ensino fundamental e ensino médio. Se você não é inscrito no canal, clique no botão aqui embaixo e se inscreva. E depois curta o vídeo, pois a aula vai começar depois da vinheta. Coordenadas geográficas. Provavelmente você já ouviu falar sobre isso, não é mesmo? Mas como definir coordenadas geográficas? Eu criei uma frase bem simples para facilitar o entendimento dos meus alunos na educação básica, e eu uso com frequência em sala de aula. Podemos dizer que coordenadas geográficas é um conjunto de linhas imaginárias que cortam a Terra de norte a sul e de leste a oeste. Esse conjunto de linhas serve para determinar a localização de qualquer lugar na superfície terrestre. Ficou confuso? Calma, eu vou explicar em detalhes e com ilustrações. As coordenadas geográficas podem ser consideradas como se fossem endereços. Exemplo: quais os 3 principais elementos de um endereço dentro de uma cidade? Bem, na maioria das cidades, os 3 principais elementos são a rua, o número e o bairro. Existem outros elementos, como por exemplo, a zona, o setor, o ponto de referência, etc. Então, vamos fazer uma comparação entre um endereço comum e as coordenadas geográficas. A rua será correspondente à latitude. O número da casa será correspondente à longitude. E o bairro será correspondente ao hemisfério. Então, vamos imaginar que o endereço de uma determinada pessoa em uma cidade é: o nome da rua seria Rua 40. Logo, a latitude seria 40 graus. O número da residência seria 150. Logo, a longitude seria 150 graus. E o bairro, que tem o nome de Leblon, seria chamado de norte, sul, leste ou oeste. Ou seja, só tem 4 hemisférios possíveis. No caso aqui, eu irei usar o hemisfério norte para a latitude e o hemisfério leste para a longitude. Com o endereço na mão, você pode encontrar qualquer lugar no espaço geográfico. Vamos ver a composição das coordenadas geográficas. A latitude é determinada pelos paralelos e a longitude é determinada pelos meridianos. Os paralelos são linhas imaginárias que cortam a Terra de leste a oeste e, entre outras funções, serve para determinar a latitude. Vamos conhecer essas linhas imaginárias? Aí estão as linhas imaginárias, chamadas de paralelos. Como vocês podem ver, elas estão no sentido leste para oeste, ou vice-versa. Vocês devem estar observando que cada paralelo tem um número que marca os graus de circunferência da Terra. Dessa forma, essas linhas vão determinar a latitude. E a latitude é a distância em graus de qualquer ponto da Terra a partir da linha do Equador. Ou seja, cada paralelo desse tem um número em graus de circunferência. E a distância deles até a linha do Equador é o que chamamos de latitude. Vamos ver um exemplo. A cidade de Delhi, na Índia, tem uma latitude de 28 graus e 30 minutos norte. Como vocês podem ver aqui, ela está quase 30 graus de latitude norte. Esses 30 graus que você está vendo aqui representa a distância em graus que ela está da linha do Equador. Outro exemplo que eu coloquei aqui é esse ponto que está bem em cima do paralelo 50 norte.
Isso quer dizer que esse ponto está a 50 graus de latitude norte, que é a distância contada a partir da linha do Equador. Eu quero fazer uma correção que muita gente fala por aí, que latitude é o mesmo que paralelo. E também falam que latitude está na horizontal. Na verdade, os paralelos estão na horizontal no mapa, mas a latitude é medida na vertical do mapa. Ou seja, as latitudes não são os paralelos, mas sim a distância entre eles no sentido norte-sul. Então, a latitude pode variar de 0 graus até 90 graus para norte ou para sul. Agora, os meridianos. Meridianos são linhas imaginárias que cortam a Terra de norte a sul e, entre outras funções, servem para determinar a longitude. Aqui você pode ver os meridianos, todos eles cruzando a Terra. E, diferentemente dos paralelos que não se cruzam, os meridianos, todos eles se cruzam nos polos. Da mesma forma, cada meridiano tem uma distância em graus, a partir de Greenwich, que é o meridiano principal. Então, a longitude é a distância medida em graus de qualquer ponto da Terra em relação a Greenwich. Pode variar entre 0 graus até 180 graus para leste ou para o oeste. Repare esse exemplo de um ponto qualquer no oceano, próximo à Europa. A distância desse ponto até o meridiano de Greenwich corresponde a 15 graus de longitude oeste. Então, novamente eu reforço, longitude não é a linha do meridiano norte a sul, mas sim a distância entre as linhas de meridiano. Embora as linhas estejam na vertical, ou seja, de norte a sul, as longitudes se medem de leste a oeste. Como você pode ver aqui em Natal, Rio Grande do Norte, que tem uma longitude de 45 graus oeste, ou seja, 45 graus distante de Greenwich. Para que haja uma coordenada geográfica, tem que existir uma latitude e uma longitude. É claro que também tem que ser mencionados os hemisférios. Em geral, as latitudes só podem ser norte ou sul, enquanto as longitudes só podem ser leste ou oeste. E agora que você já sabe tudo sobre as coordenadas geográficas, que tal fazer um exercício rápido? Vamos lá! Escreva aí no seu caderno as coordenadas geográficas dos pontos A, B, C, D, E e F. Pause o vídeo para responder e depois você olha se acertou. Para ficar padronizado, vou pedir para você colocar sempre primeiro a latitude e depois a longitude. Bem, agora que você já respondeu, vamos ver se você acertou. A coordenada dos pontos. A latitude de A é 30 graus norte. Repare que eu não escrevi a palavra latitude, pois, como eu falei para vocês agora há pouco, a latitude só pode ser norte ou sul. Então, se eu coloquei norte, subentende que estamos falando de latitude, pois não existe longitude norte. Agora, a longitude de A é 135 graus oeste. Eu também não escrevi longitude, pois longitude só pode ser leste ou oeste. Então, como eu coloquei oeste, subentende que estamos falando de longitude, pois não existe latitude oeste. Agora, a coordenada de B. Latitude 60 graus norte e longitude 150 graus leste. A coordenada de C é latitude 0 graus e longitude 60 graus leste. Repare que a latitude de C não é nem norte nem sul, pois está exatamente sobre a linha do Equador.
A coordenada de D é latitude 75 graus sul e longitude 105 graus leste. Agora que você já sabe o nome dos hemisférios, você pode abreviar apenas com as iniciais. Por exemplo, a coordenada de E é latitude 60 graus sul e longitude 150 graus oeste. Então, eu coloquei apenas 60 S de sul e 150 O de oeste. E por fim, a coordenada de F, que é latitude 45 graus sul e longitude 0 graus, pois está exatamente em cima da linha de Greenwich. Bem, se você acertou todos os pontos, parabéns. Se você não acertou, relaxa, vai treinando, logo logo você vai ficar craque em coordenadas geográficas. Agora, vamos relembrar alguns conceitos. A latitude é uma distância em graus, que vai de 0 a 90 graus para norte ou para sul, a partir da linha do Equador. A essa altura, isso já deve ter ficado bem claro para você. Mas as latitudes e as longitudes têm algumas subdivisões para poder marcar o endereço exato de um determinado local. Vamos ver um exemplo de um ponto qualquer localizado próximo da linha do Equador. Vamos chamá-lo de ponto A. Esse ponto está localizado entre 0 graus e 10 graus de latitude norte. Como você pode observar, aqui só está mostrando as latitudes de 10 em 10 graus. Então, eu vou colocar uma outra imagem que mostra a divisão de 1 em 1 grau. Agora, você pode observar que o ponto A está na linha de 5 graus norte. Mas e se ele estiver entre 5 e 6 graus? Como vamos escrever a latitude? Só para você ter uma ideia, entre a linha de 1 grau e outra, existe uma distância real de 111 quilômetros. Sendo assim, não dá para simplesmente dizer que é 5 graus e meio. É por isso que entre uma linha de grau e outra, existe 60 linhas imaginárias. Essas linhas imaginárias são chamadas de minutos e têm como símbolo uma aspa simples. Então, agora que você está visualizando todas as linhas imaginárias chamadas de minutos e as duas linhas de 5 e 6 graus, você pode ver que o ponto A está localizado na latitude de 5 graus e 40 minutos. E então, será que a coordenada agora está completa? A resposta é não. Não está completa. Vamos dar um zoom aqui nessas linhas. Temos aqui o nosso ponto A, com a latitude de 5 graus e 40 minutos. Mas, e se o ponto A não estivesse posicionado exatamente em cima das linhas de minutos? E se ele estivesse posicionado aqui, entre a linha de 5 graus e 41 minutos e a linha de 5 graus e 42 minutos, por exemplo? Como vamos escrever essa latitude? Veja bem, não podemos dizer que é mais ou menos, pois coordenada geográfica é um endereço exato. E entre uma linha de minuto e outra, tem uma distância real de aproximadamente 1.850 metros, ou seja, quase 2 quilômetros. Dessa forma, para ter um endereço exato entre uma linha de minuto e outra, existe mais 60 linhas imaginárias. Essas linhas são chamadas de segundos e têm como símbolo uma aspa dupla. E agora, qual é a latitude correta de A? Você deve estar observando que o ponto A não está posicionado em cima de uma única linha de segundo. Por isso, vamos dar um zoom nas linhas de segundo. Agora sim, a latitude de A é 5 graus, 41 minutos e 38 segundos norte. Mas, e se o ponto A for, por exemplo, um objeto pequeno, tipo um sapato no meio de uma pastagem, e ele não está localizado exatamente em cima da linha de 1 segundo?
Qual será a latitude desse ponto A? Só para você entender melhor, a distância real entre duas linhas de segundo é de aproximadamente 30 metros. Então, ficaria difícil achar um sapato no meio de uma pastagem sem a localização exata. É por isso que entre duas linhas de segundo existem 100 linhas imaginárias. Essas linhas imaginárias podem ser chamadas de centésimos de segundo e não têm um símbolo próprio, sendo que na escrita, após o segundo, você acrescenta um ponto e depois coloca o centésimo de segundo. E, por fim, coloca as aspas para finalizar a coordenada. E agora, será que já temos a latitude do ponto A? Para ter certeza, vamos dar mais um zoom na tela para conferir. Bem, agora podemos ver que a latitude do ponto A é de 5 graus, 41 minutos, 38 segundos e 57 centésimos de segundos. A distância real entre duas linhas de centésimo de segundo é de aproximadamente 30 centímetros. Provavelmente, qualquer pessoa não terá dificuldade de encontrar um sapato dentro de um espaço de 30 centímetros. Então, a coordenada de latitude está completa. A latitude do ponto A é de 5 graus, 41 minutos, 38 segundos e 57 centésimos de segundos norte. Bem, mas para você ter uma coordenada completa, temos que ter latitude e longitude. Então, qual é a longitude de A? Relaxa, nós não iremos fazer tudo de novo. O processo de divisão é o mesmo que fizemos na latitude. Só tem duas diferenças. A primeira é que, depois do último número de centésimo de segundo, você irá colocar leste ou oeste. E a segunda é em relação à distância real entre cada linha. Como vocês viram, a distância real entre duas linhas de graus de latitude é de 111 quilômetros. Porém, a distância real entre duas linhas de longitude só terá esse valor apenas sobre a linha do Equador. Conforme você for se afastando do Equador em direção aos polos, a distância real entre duas linhas de graus de longitude vai diminuindo até chegar a zero nos polos. Na verdade, uma coordenada geográfica, para ser exatamente precisa, ela, além de ter latitude e longitude, também tem que apresentar a altitude. Agora, para finalizar a aula de hoje, vamos brincar um pouco com o software Google Earth Pro, onde você poderá visualizar melhor a dinâmica das linhas de coordenadas geográficas. Para aqueles que não conhecem, o Google Earth Pro pode ser baixado gratuitamente em seu computador ou smartphone. Vamos colocar a grade de coordenadas e aqui você verá as linhas que chamamos de paralelos e meridianos. Aqui está o paralelo principal que chamamos de Equador. E aqui está o meridiano principal que chamamos de Greenwich. Conforme você vai dando um zoom em uma determinada área, o software vai adicionando automaticamente as linhas de minutos, segundos e centésimos de segundos. Você pode observar aqui embaixo, conforme você vai mexendo, ele vai mostrando as coordenadas geográficas de onde o cursor do mouse se encontra. Bem, no Google Earth, você poderá encontrar as coordenadas geográficas de qualquer ponto da Terra. E poderá brincar com isso durante um longo tempo. Então, eu finalizo a nossa aula por aqui. Se você gostou da aula, curta o vídeo e se inscreva no canal. Até a próxima, pessoal! Até mais, tchau!